E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Prepara o café e vamos para a aula. Então pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai avançar um pouco aí no desenvolvimento do Portugal e vamos ver sobre matrizes, que é uma espécie de continuação de vetores, beleza? O roteiro de hoje, matrizes. O que é que temos para matrizes? Então primeiro, só dando uma pequena recapitulada. A gente viu variáveis, né? Que você tem lá, por exemplo, uma variável do tipo inteiro chamada nota, você tem um espaço de memória para essa variável, né? No caso do tipo inteiro, você tem um espaço de memória onde cabe um número inteiro. E aí a gente deu um passo à frente e vimos sobre os vetores. Eu tenho aqui um exemplo real, nota 5, é um vetor com 5 posições, onde cabem 5 números do tipo real. Então tem espaço na memória para 5 elementos do tipo real, como se fossem 5 variáveis em uma. Tá, e o que vem a ser então as matrizes? As matrizes é uma espécie de vetor de vetores. Tá, mas como assim? Tente imaginar um vetor onde cada elemento do vetor fosse um outro vetor. Para facilitar a visualização disso, tente ver como uma tabelinha. Repare aqui esse exemplo. Eu tenho real, nota 4, 3 entre colchetes. Repare bem que se você pegar até aqui, até o 4, né? Fecha o colchete do 4, é como se isso aqui fosse um vetor, né? Um vetor de 4 posições. Só que, além dessas 4 posições, tem mais 3. Então é como se você tivesse 4 vetores, onde cada um desses 4 vetores tem um outro vetor com 3 posições, o que dá no total 12 posições. Então, por ser assim um pouco meio uma mistura de vetor com vetor, a gente acaba representando a matriz como uma tabela, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho aqui eu fiz um desenho do espaço de memória, né? É como se fosse uma tabela, onde cada célula dessa tabela tem um número. Por quê? Se é uma matriz de tipo real, eu tenho 4 linhas, 3 colunas, 12 espaços, onde cada um desses espaços cabe um número real. Beleza? E como eu disse também, né, já que a gente está representando isso como se fosse uma tabela, eu posso observar aqui o quê? As linhas, né? 1, 2, 3, 4 linhas, e as 3 colunas, né? 1, 2, 3. Então, eu vou justamente olhar para essa matriz, para essa imagem aí, né? Realmente como se fosse uma tabela. A tabela tem linhas e colunas. Pense também numa planilha do Excel, por exemplo, né? Beleza. E como é que eu acesso os dados em uma matriz? Bem parecido como a gente fez com os vetores. Você lembra que nos vetores eu tinha um índice, e o índice indicava a posição no vetor onde eu estava fazendo uma leitura ou uma atribuição de dados, né? Da mesma forma, numa matriz, você tem os índices, porém você tem 2 índices. No vetor você tinha um só, agora você tem 2 índices. Um índice para indicar a linha e outro índice para indicar a coluna. E da mesma forma que no vetor, você começa a contar de 0. Então, se nessa matriz eu tenho 4 linhas, eu vou da linha 0 até a linha 3. E se eu tenho 3 colunas, eu vou da coluna 0 até a coluna 2. Mesmo esquema do vetor. Começa no 0 e o último elemento vai ser sempre o total menos 1. São 4 linhas, vai até a linha 3. Se são 3 colunas, vai até a linha 2. Certo? E aí eu tenho aqui, ó, uma representação. Quem é então nota linha 0, coluna 0? Então linha 0 está aqui de vermelho destacado, coluna 0 também de vermelho destacado, vem para esse elemento aqui, ó, que é o número 10. Então nessa minha matriz de exemplo, nota 0, 0, que seria a linha 0, coluna 0, é onde tem aqui o número 10. Da mesma forma, nota linha 1, coluna 1, tenho aqui linha 1 destacada, coluna 1 destacada, é o elemento onde tem o 7.3. Esse aqui é o nota 11. E um outro exemplo, o terceiro exemplo, eu tenho nota, linha 3, coluna 2. Linha 3 está aqui destacada, coluna 2 também destacada. E eu tenho esse elemento que é o 9.2. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar aí, fazer a leitura desse 8.5 aqui, eu usaria nota, linha 2, coluna 1, certo? Então, sempre que você tiver nessa dúvida aí das posições dos elementos numa matriz, você pode desenhar uma tabela, como essa aí. Você pode também colocar as linhas do lado, as colunas embaixo ou em cima, né? Tanto faz.
E aí você consegue entender melhor qual é o índice que vai buscar o elemento que você quer. Eu sempre faço analogia também com planilhas do Office, né? Você tem na parte de cima as colunas representadas por letras, A, B, C, D, E, F e assim sucessivamente, e no lado esquerdo da planilha você tem os números indicando as linhas, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, a primeira célula de uma planilha sempre é a célula A1. Aí você tem A2, que seria a célula de baixo, A3, A4. Indo para o lado você tem B1, B2, B3, B4. Isso na planilha, no Excel ou então no LibreOffice. Então, mesmo esquema aqui numa matriz, num programa de computador, né? Só que a diferença é que começa sempre do zero e ao invés de você usar letras nas colunas, você também usa número. Então, como eu falei, né? Esse elemento aqui em vermelho destacado é linha 3, coluna 2. Então, se representa como nota 3,2, certo? Então, se eu quiser fazer uma atribuição, eu poderia colocar nota 3,2 igual a, sei lá, 5. Ah, mas eu quero escrever o valor desse elemento da célula, da matriz na tela. Então, você poderia usar o escreva nota 3,2, assim como faz com o vetor. A mesma coisa. A única diferença de uma matriz para o vetor, na hora de você codificar ali, né, de você escrever a variável, é que, enquanto que um vetor tem um índice, a matriz tem dois índices, né? Claro que também tem esses detalhes de ser um vetor de vetores, né? Tem mais espaço para você guardar a informação, mas na hora de você escrever o código, é sempre bota um índice e o outro índice. O primeiro índice geralmente representa a linha e o segundo representa a coluna, beleza? E um detalhe, lembre que para a gente percorrer um vetor, a gente sempre usa um para. Como assim percorrer um vetor? Lembra que a gente fez o programinha da lista de convidados e aí tinha a opção de listar os convidados. Naquela opção eu usei um para pegar cada elemento do vetor e exibir na tela, né? Então, está aqui um exemplo, né? Um para i é igual a 0, i menor que 5, i mais, e dentro do para, escreva vetor i mais barra n. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode imaginar o quê? Um vetor de 5 posições, vai do 0 até o 4, e cada iteração do para, cada repetição, ele vai escrever o elemento que está no índice i do vetor, mais um salto de linha, certo? Isso aqui a gente já fez nas duas últimas videoaulas, tanto na videoaula do vetor, quanto na videoaula onde fizemos o programinha da lista de convidados. E como é que a gente faria isso numa matriz? Como a matriz tem dois índices, nós vamos precisar de dois paras aninhados. O que é um para aninhado? Quer dizer isso? É um para dentro de outro para. Não para, termina esse para, depois vem um outro para separado. Não, é um para dentro de outro para. Vamos entender isso aqui, ó. Pegando o exemplo da matriz que eu usei aqui na apresentação, onde temos 4 linhas e 3 colunas, sendo que o primeiro índice representa as linhas e o segundo índice representa as colunas, eu posso fazer o seguinte, eu faço um para, que é o primeiro para, vou usar a variável i como contador, e essa variável i vai representar as linhas. Então eu faço i igual a 0, i menor que 4, i mais. Então se são 4 linhas naquela matriz, eu vou fazer i igual a 0, i menor que 4, para ir do 0 até o 3. Só que logo em seguida, assim que eu abrir o escopo, abrir a chave desse primeiro para, eu faço o segundo para as colunas. Então eu vou usar uma outra variável, chamei aqui de j, e se são 3 colunas, eu faço j igual a 0, j menor que 3 e j mais, porque aí esse segundo para vai de 0 até 2. E aqui eu faço o escreva da minha matriz ij. Antes de seguir aqui para essas linhas seguintes, vamos tentar entender como funcionaria esses dois paras dentro da matriz. Repare só, na primeira iteração do para de cima, o i vai ser igual a 0, beleza? O i inicializou com 0 e entrou. E aí ele vem para o para de baixo, o para de dentro. Nesse para de dentro, o j inicializa com 0 e entra para cá, para essa parte aqui onde tem o escreva. Então, quando o programa chegar nesse escreva, eu vou ter i igual a 0, j igual a 0. Então, ele vai escrever o primeiro elemento da minha matriz, né? Voltamos lá, o 00 vai ser esse aqui, ele vai escrever o 10 na tela, certo? E dá logo em seguida um espaço em branco. Esse espaço em branco é só para organizar, deixar um número separado do outro. E aí ele fecha aqui o segundo para. Só que ele não vem logo para o escreva. Lembre-se que esse para aqui ainda não terminou. Isso pode ser meio confuso no começo, porque tem esse para aqui de cima. Às vezes
a pessoa, quando está vendo um par aninhado, dois pares aninhados, na verdade, pela primeira vez, ela se confunde e já quer voltar logo para o primeiro para, mas não, o para de dentro ainda não terminou. O J é igual a 0, ele vai incrementar para 1, ele testa 1 é menor que 3, verdadeiro, e ele entra novamente nesse escreva. Só que quando ele entra nesse escreva, o I ainda é 0, porque o para de cima ainda não fez a próxima, ainda não entrou na próxima iteração dele. O para de baixo ainda está rodando. Então, o para de cima só vai para o próximo elemento quando o de baixo terminar por completo. Então, agora ele vai escrever matriz 0, 1, porque o I ainda é 0 e o J foi para 1. Então, no exemplo aqui, ele vai escrever o 8,5, que é linha 0, coluna 1. Dá outro espaço, novamente o para de dentro itera, o J vai para 2 e ele vai escrever matriz 0, 2, que é o 9. O último elemento dessa linha. Então, nesse ponto aqui, o para de dentro fecha, termina, porque o J vai para 3, 3 é menor que 3, falso. Então, esse para de dentro vai terminar, e aí ele sai e vem para o escreva barra N. Esse escreva barra N vai simplesmente saltar uma linha. Por que eu quero que ele salte uma linha? Porque eu terminei essa linha daqui, então vai ter lá na tela um 10, um 8.5 e um 9. Eu quero que ele desça para a linha de baixo, para começar 7, 7.3 e assim sucessivamente. Então, ele vai pular a linha e aí vai chegar no fim do escopo do para, do primeiro para, né? E agora, nesse momento, o I, que era 0, passa a ser 1, entendeu? I é igual a 1, 1 menor que 4, verdadeiro. E aí ele vai entrar no para de dentro, só que o para de dentro vai começar do zero de novo. Por que ele vai começar do zero de novo? Porque ele fez todas as iterações quando o I era 0, ele terminou, pulou a linha, aí o para de cima passou para o próximo I é igual a 1, e o para de dentro vai começar de novo do zero. Vai ser uma nova inicialização desse para de dentro. Então agora eu tenho I1 e J0 novamente. Vou escrever matriz 1, 0, que vai ser justamente esse 7 aqui. E aí ele vai dando sequência, né? O J vira 1, escreve matriz 1, 1. O J vira 2, por causa do J++. Escreve matriz 1, 2. J vira 3, 3 menor que 3, falso. Termina, pula uma linha. E o para de cima vai transformar o I, que era 1, em 2. Novamente entra um para de dentro com J igual a 0. Escreve matriz 2, 0. E aí vai 2, 1, 2, 2. Depois 3, 0, 3, 1, 3, 2. Até que acaba os dois paras. Porque o para de cima, o I vai virar 4, 4 menor que 4, falso. E ele não vai para o segundo para, porque se der falso nesse para de cima, repare que o escopo dele começa nessa chave e termina nessa de cá. Então, o para de dentro está dentro do escopo do primeiro para. Se o primeiro para não roda mais, o de baixo também não roda mais. E assim a gente tem a estrutura padrão para você exibir uma matriz na tela. Na verdade, a ideia desse exemplo aqui é demonstrar como eu posso percorrer todos os elementos de uma matriz usando os paras aninhados. Tranquilo? Então, já vimos na teoria como funciona o para, né? Vamos ver na prática. Temos o seguinte problema. Faça um programa que registre as notas de um aluno durante todo o ano letivo. O ano letivo contém 4 unidades e cada unidade é composta por 3 avaliações. A ideia aqui é justamente usar uma matriz como a do exemplo aqui, né? Se são 4 unidades e cada unidade é composta por 3 avaliações, eu posso usar 4 linhas e para cada linha 3 colunas, né? Onde cada linha, vou até voltar aqui a figura da matriz, é como se cada linha representasse uma unidade do ano letivo, né? Então aqui seria a primeira unidade, segunda, terceira e quarta. E aqui seria a primeira avaliação, segunda avaliação, terceira avaliação, né? Eu estou falando aqui primeira, segunda, terceira e tal, mas lembrando que lá no código vai ter que começar do zero, viu? Não pode esquecer desse detalhe. Então tá. Então a gente já sabe aqui que vamos precisar de uma matriz de 4 linhas e 3 colunas. Beleza. Após o término do registro, o programa deverá informar a média do aluno em cada unidade, a média final do ano todo, né? E se foi aprovado. Ele vai ser aprovado se a média final for igual ou maior que 6. Se for menor que 6, está reprovado. Beleza? Então vamos fazer aqui esse exemplo. Então eu vou começar o quê? Criando minha matriz, né? Vou chamar de notas, 4 linhas, 3 colunas. Beleza.
Como eu já sei que vou usar os paras aninhados, eu já vou fazer aqui dois inteiros, I e J. Ok? Vamos lá. Então, vou fazer o seguinte. Escreva notas do ano. Vai ser o nome do programa. E aí eu vou fazer agora os meus paras aninhados para sair justamente perguntando, né, as notas de cada avaliação em cada unidade do meu aluno, né? Então faço aqui para I igual a 0, I menor que 4, I mais. E depois para J igual a 0, J menor que 3, J mais. Eu estou usando as variáveis I e J porque, como eu falei até em outros vídeos, vai ser comum vocês encontrarem os paras sempre com I ou com J, né? Principalmente em matrizes. Mas você poderia, em vez de I, usar linha, em vez de J, poderia usar coluna, não tem problema, né? O que importa é que a variável que você usar no para vai ser a variável que você vai usar no índice da sua matriz, certo? Então vamos lá. Escreva. Aliás, antes disso, desse escreva, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui, ó, escreva notas da unidade, chamar de UN. Vou criar essa variável aqui, UN, que vai representar a unidade. E vou criar uma variável AV para avaliação. Vamos botar o nome inteiro, né? Unidade avaliação. A unidade sempre vai ser I mais 1. Opa, faltou igual. Por quê? Se I for 0, eu estou trabalhando com as notas da primeira unidade. Então, 0 mais 1, 1. Se for 1, são as notas da segunda unidade. Então, 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente. Então, unidade. E pulo uma linha. E aqui dentro do meu para, das colunas, né, do para de J, escreva, digite a nota da avaliação. E aí, novamente, vai ser avaliação. Sendo que a avaliação vai ser igual a J mais 1. Mesma coisa. Se o J for 0, é a primeira avaliação, avaliação 1. Então, 0 mais 1, 1. Se J for 1, são as notas da avaliação 2. 1 mais 1, 2. Se J for 2, vai ser as notas da avaliação 3. 2 mais 1, 3. Então, vai aparecer na tela a frase: digite a nota da avaliação, espaço. Aí, em seguida, vem o número da avaliação e 2 pontos. Vai aparecer assim na tela. Digite a nota da avaliação 2, por exemplo. E aí eu vou fazer a leitura, leia. Eu já posso colocar direto na matriz, né? Notas I, J. Então, a nota que o usuário digitar aqui vai para a matriz notas, na linha I, que representa unidade, na coluna J, que representa a avaliação, né? Repara que esses paras aqui tem coisas a mais, né, do que a gente viu na teoria ali, né? Porque eu estou colocando aqui primeiro uma soma para calcular o número da unidade e estou escrevendo essa mensagem na tela. Essa mensagem aqui, notas da unidade, vai aparecer antes de cada unidade. Por isso que ele está fora do segundo para. Quando chegar no segundo para, no para de dentro, é que ele vai ver qual o número da avaliação e vai pedir a nota daquela avaliação. Ok? E assim que terminar os dois paras, eu posso escrever aqui, ó, registro finalizado. Eu preciso agora calcular a média das unidades e a média total, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui algumas variáveis a mais. Vou colocar aqui total do ano, né? Total underline ano. E vou fazer total underline unidade. Por quê? Porque eu quero justamente fazer... Eu tenho que calcular o total, na verdade, das notas para depois fazer a divisão, certo? Então veja só, vamos lá. Para poder fazer esse cálculo, eu vou ter que percorrer a matriz novamente, né? Então vou fazer de novo os paras aninhados. I igual a 0, I menor que 4, I mais, I para, J igual a 0, J menor que 3, J mais. Certo? Tá aí os dois paras, né? Aliás, um detalhe antes, né? O total do ano começa com 0, né? Eu vou pegar justamente as notas, as médias de cada unidade e somar nesse total de ano aí, né? Certo. Antes de começar a somar cada unidade, eu tenho que fazer o quê? Total unidade é igual a 0 também. Por quê? Vou calcular aqui, por exemplo, a média da
primeira unidade. Então, eu tenho que somar todas as notas da primeira unidade e dividir por 3. Então, antes de eu somar as notas da primeira unidade, eu tenho que zerar o total, né? Então, zerei o total. E aí eu faço total unidade é igual a total unidade mais notas IJ. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Total da unidade está 0. Né? A gente está aqui no I0, que é a unidade 1, né? Representado pela linha 0. E eu tenho o J, que vai ser as colunas, né? que representa as avaliações de 0 até 2. Então, a total unidade que começou com 0 vai ser o quê? 0 mais as notas da primeira linha, primeira coluna. 0, 0. Somou. Na próxima iteração do para de dentro, ele vai pegar esse total, somar com a segunda nota, o J vai ser 1, né, daquela linha. E em seguida com a terceira nota daquela linha. E aí eu vou ter a soma de todas as notas de uma linha. Fazendo isso aqui, na prática, eu estou fazendo isso. Eu estou pegando 0 aqui, o total unidade. Então, se eu faço essa conta no para de dentro, eu estou somando as notas daquela linha, os números daquela linha. Por que eu estou somando os números daquela linha? Porque enquanto o I continua no 0, o J vai variando de 0 até 2. Né? Então, vai ser nota 0, 0, nota 0, 1 e nota 0, 2. Então, peguei e somei todos da linha 0. E agora eu preciso calcular a média dessa unidade. Né? Vamos criar aqui outra variável. Vou chamar de média ano e média unidade. Lembrando que tem que ser todos do tipo real, porque as notas são números reais. Né? Então, vamos lá. Média unidade dividido por 3, porque são 3 notas na unidade. Pego o total, soma tudo e divide por 3. E aí eu escrevo na tela, escreva média da unidade. Ah, tá. Vamos fazer o seguinte também, ó. Unidade vai ser igual a I mais 1, né? Porque eu preciso saber em que unidade eu estou, né? Então, média da unidade. Unidade, 2 pontos, média, unidade. Então, entendendo essa linha aqui, né? Assim que ele calcular a média, ele vai escrever na tela média da unidade e vai completar aqui com o número da unidade. Como é que ele sabe o número da unidade? Pega o número da linha e soma mais 1. Então, I for 0 vai ser unidade 1, né? Se for 1, unidade 2. E aí vai. Adiciona 2 pontos no final e coloca aqui o cálculo que ele fez aqui da média da unidade, né? Que é o total sobre 3. E pula a linha. Então, desse jeito aqui, eu tenho já como mostrar a média de cada unidade desse aluno aí, né? Porém, temos que lembrar que eu preciso calcular a média do ano todo, né? Então, o que é que eu faço agora? Como eu já tenho a média da unidade, total do ano vai ser igual a total do ano mais média da unidade. Por quê? A gente vai ter que somar as 4 médias das 4 unidades e dividir por 4 lá na frente, né? Então, beleza. Terminou aqui, o para de cima do I incrementa para 1, vamos para a segunda unidade, 0 o total da unidade, unidade vai ser 1 mais 1, 2. Começa o para de dentro de novo com J igual a 0, vai somar o quê? 1, 0, 1, 1 e 1, 2. Vai ter a soma da linha 1, novamente pega a média dessa linha, dividindo por 3, exibe na tela e acrescenta o total do ano, beleza? Então, feito isso, quando terminar os dois para, né? Eu tenho aqui total do ano, a soma das 4 médias do ano todo. Então, a média do ano vai ser igual a total do ano dividido por 4. Eu posso escrever média final mais média ano. Pula a linha. E a última coisa que tem que fazer no programa é dizer se o aluno está aprovado ou não. Para ele estar aprovado, tem que ter uma média final maior ou igual a 6. Então, um se resolve, né? Se média do ano for maior ou igual a 6, escreva aprovado. Se não, né? Caso não seja, escreva reprovado. E aí nós temos o programa, né? Vamos testar ele, né? Dá um play. Tá, notas do ano. Deixa eu ampliar essa tela. Nota da primeira unidade. Quer dizer, notas da primeira unidade. Digite a nota da avaliação 1. Vamos botar aqui um 9. Opa, peraí. 9. Depois um 8,5. Depois um 7. Essa nota boa.
Notas da segunda, 10, 9.6, 9.3. Unidade 3, 8.7, 8.9, 7.4. E notas da unidade 4, vamos lá para 7.7, 6.9, 7.3. E aí eu tenho média da unidade 1, 8.2 praticamente, né? Média da unidade 2, 9.6, unidade 3, 8.3, unidade 4, 7.3. Média final, 8.4, né, praticamente, arredondando. Então, está aprovado. Eu posso fazer um outro teste agora com notas ruins, né? 5.5, 5.6, 4, 3.4, 5.4, 4, 3.3, 2.1, 2.6 e 4.2, 2.1 e 1. Eu tenho aqui ó, as médias de cada unidade, média final 3.6, reprovado. Então, funcionou certinho, né? Recapitulando o programa, fizemos uma matriz notas com 4 linhas e 3 colunas, né? Usamos os dois paras alinhados para preencher a matriz com as notas que o usuário digita através do leia, né? Então, tem aqui o para de cima, o primeiro para vai ser para a linha, o para interno para colunas, ele pede a nota, faz a leitura usando os índices I e J. Lembrando que eu poderia usar outras variáveis, eu poderia usar linha no lugar de I, coluna no lugar de J, mas lembrando que eu teria que usar linha aqui e coluna aqui também, né? Não pode esquecer desse detalhe. Fez as leituras, registro finalizado, e aí eu calculo agora as médias das unidades, né? E do ano, zero o total do ano, aí tem novamente dois paras alinhados, o para de fora, né? O primeiro para, eu zero o total da unidade, uso um para interno para somar aquela linha que representa aquela unidade, soma no total, calcula a média da unidade, escreve o resultado na tela e soma essa média com o total do ano. E assim para as 4 unidades. Depois a média do ano é o total dividido por 4 e escrevo a média na tela. Se a média for maior ou igual a 6, aprovado. Se não for maior ou igual a 6, reprovado. Tranquilo? Então tá aí, ó. A diferença principal de matriz para vetores é que matriz tem dois índices, como se fosse um vetor de vetores. E aí a gente tem que ficar atento a isso aí, né? Quando você for fazer tanto a leitura como a atribuição de dados em uma matriz, né? Você tem que prestar atenção a esse detalhe dos dois índices e se for fazer o que? Percorrer a matriz, tem que usar os paras alinhados, né? Então, você aqui já aprendeu matriz e de tabela como usar os paras alinhados, né? Na próxima videoaula eu vou mostrar aqui um outro exemplo de uso de matrizes, né? Assim como eu fiz com vetores, né? Fiz um programinha para vetores, vou trazer um outro programinha também para matrizes. Coisa simples, mas para dar aquela reforçada, beleza? Então continue estudando, praticar sempre para chegar no nível top e não esquecer um cafezinho sempre que for programar, né? Até a próxima!